Qual a sua maior referência de sucesso, hein? Vamos ver a blogueirinha de baixa renda explicando essa história de referência de sucesso? Vamos lá? Vocês já pararam pra pensar que quando você nasce em uma família pobre, não só pobre, né? Porque existem famílias pobres que conseguem ter acesso à educação. Mas quando você nasce numa família pobre, no qual você não conseguiu estudar, e aí eu falo muito do ponto de vista da minha mãe, né? Você não conseguiu estudar para trabalhar, você não conseguiu se alfabetizar. Todos os seus 10 irmãos analfabetos funcionais ou até mesmo pessoas, irmãos, no qual só sabem assinar o próprio nome. Na sua família não existir ninguém que conseguiu fazer faculdade, a sua filha ser a primeira a entrar na faculdade e se formar, e na sua vida inteira você abdicar de muitas coisas para conseguir sobreviver, quem é a sua maior referência de sucesso na vida? Sabe quem é? Eu vou lhe dizer. Seu patrão. Nossa! Deixa eu contar uma história pra vocês. O meu primeiro trabalho foi numa padaria. Sim, eu fui padeiro. E como tal, é uma carga de trabalho muito extensa, que massacra, sabe? Porque você acorda muito cedo, eventualmente você trabalha até mais tarde, porque eu era de uma padaria no interior, né? Então você imagina, eu tinha uma carga de trabalho muito extensa que na época eu achava que era normal, porque eu não tinha educação pra entender que eu tava trabalhando de mais ou de menos. E eu lembro que uma vez eu tava na porta da padaria e aí eu tava conversando com alguém e essa pessoa tinha me perguntado se eu tinha visto algo no jornal e eu não tinha visto porque eu trabalhava tanto, cara, que eu literalmente eu não tinha tempo, eu vivia pro meu trabalho. E aí eu falei, pô, não, eu não vi isso. E aí meu patrão chegou, se intrometeu na conversa e disse assim, Fábio não viu isso não, sabe por quê? Porque o Fábio é um trabalhador, cara. O Fábio tá ocupado trabalhando. Naquele primeiro momento, eu pensei que ele tava até me defendendo, né? Eu pensei, pô, é isso mesmo, eu sou um trabalhador, olha aí, um trabalhador. Só que depois eu fiquei pensando naquilo, depois quando eu cheguei em casa à noite, fiquei pensando que, cara, como eu tava alienado da vida. Eu trabalhava tanto que eu estava alienado dos acontecimentos. Eu não sabia o que estava se passando. Isso não é por acaso, cara. Isso é de propósito. Parar pra pensar, por que a gente hoje tem cada vez mais tanto pobre que se diz de direita e que defende os interesses que não são seus? Por causa de propaganda. Esses caras aí, Bruno Perrúcio, Primo Rico, todos esses coaches de finanças, eles estão o tempo todo fazendo a gente prestar atenção nos problemas deles. Quando você vê um Primo Rico falando aí, olha, porque se taxar grandes fortunas, o investimento vai embora, o investidor vai embora. Ele tá falando de quem? Ele não tá falando de mim, de você. A gente não tem grande fortuna, amigo. Ele tá falando é dele. E aí eles falam tanto sobre os problemas que são deles e não os nossos, que a gente começa, nessa de pensar como os ricos, a gente começa a defender os problemas deles e não os nossos. E a gente fica tão convencido que basta pensar como um deles, que a gente se tornaria um deles, que a gente começa a se doer pelas dores deles e não pelas nossas. A nossa de trabalhador que acorda cedo e pega ônibus, a nossa de trabalhador que ganha um salário, a nossa de trabalhador que está pagando caro no litro de leite, no quilo da carne. E o que a blogueirinha tá falando aí é exatamente o reflexo que a gente viu nas últimas eleições, não nessas que elegeram Lula, mas nas que elegeram Bolsonaro e toda uma onda de direita no Brasil nos últimos anos, que é, a gente fica andando tanto com uma galera que não são os nossos, que é uma galera que tem grana, ouvindo tanto dos problemas dele, que a gente acha que o problema dele é o nosso. Sabe o que a gente faz? A gente começa a eleger esses caras. E aí, olha o que o Bolsonaro fez no Brasil nos últimos 4 anos. Por quê? Porque ele estava defendendo não o meu interesse e o seu trabalhador, mas os interesses de uma classe econômica que quer cada vez ficar mais rica, ainda que isso custe a vida de milhões de pessoas, porque custou pelo menos de 700 mil aí que não tomaram vacina, porque o cara não só não comprou a vacina quando teve a oportunidade, porque ele atrasou o tanto que pôde, como ficou fazendo propaganda por aí dizendo que não, era só uma gripezinha, só uma gripezinha.